Olá, boa noite. A partir de amanhã não vai ser preciso usar máscara em ambientes abertos aqui em Pernambuco. O governo do estado também fez outras liberações. Mônica Silveira. O governo liberou a realização de eventos com até 100% da capacidade do local. Isso vale para festas, shows e jogos em estádios de futebol. Mulher que fingiu ser autista para não usar máscara em shopping presta depoimento à polícia. Ela responde por 3 crimes. As buscas para tentar localizar pescador desaparecido nas praias do Cabo de Santo Agostinho. E o início da vacinação com a segunda dose de reforço nas pessoas acima dos 65 anos em 7 municípios da região metropolitana. Tem novidade em relação ao uso da máscara aqui no estado. A partir de amanhã, não vai ser mais preciso usar máscara em ambientes abertos. O governador Paulo Câmara explicou por que está sendo possível fazer essa liberação agora. Completamos no último sábado a 7ª semana seguida de queda nos índices da Covid-19 em Pernambuco. Além de casos, óbitos e solicitação de vagas em UTI em patamares baixos, o índice de positividade nos exames processados está em 0,95%, o menor número desde o início da pandemia. Com esses dados, podemos avançar no nosso plano de convivência e acabar com a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos. E a gente vai ver então os números da pandemia, números que fizeram o governo do estado fazer essa liberação do uso da máscara. Aqui nós temos a evolução de casos por semana de notificação desde o início do ano. As primeiras 4 semanas registraram uma explosão de pessoas com Covid, uma influência da variante Ômicron. Chegamos a notificar 54.501 casos na semana 4, que foi de 23 a 24 de janeiro. De lá para cá, os números caíram bastante, como você percebe. Na semana passada, 791 casos da doença foram notificados. E agora, a gente tem aqui os casos graves. O aumento foi até a 5ª semana, de 30 de janeiro a 5 de fevereiro. 540 casos graves foram notificados nessa semana. Depois, você percebe aqui uma queda. Na semana passada, 42 casos graves da Covid entraram nos registros. E agora você acompanha mortes por semana. Vamos ver esse gráfico aqui pela data de óbito e não pela data de confirmação. A pior semana foi a 6ª semana, de 6 a 12 de fevereiro. 156 pessoas morreram de Covid aqui em Pernambuco. Aí os números foram caindo. Até a semana passada, 5 pessoas morreram de Covid. Esses números ainda podem ser atualizados. Por causa desses números, o governo do estado também faz outras liberações a partir desta terça-feira. Quem conta pra gente ao vivo é Mônica Silveira. Boa noite, Mônica. Márcio, boa noite para você, a todas e a todos. É o seguinte, a partir de amanhã também os eventos ficam liberados com 100% da capacidade do local, mas é preciso ter a vacinação completa. O que é que isso significa? Pessoas com 12 a 17 anos têm que ter até a 2ª dose e as pessoas com 18 anos ou mais precisam ter a dose de reforço para entrar nos locais. Isso vale também para estádios de futebol, para festas, shows, cinema, para teatro também. E vamos lembrar, a gente começou a usar máscara obrigatoriamente aqui no estado no dia 16 de maio de 2020. E lá se vão quase 2 anos. Dr. Demetrios Montenegro, boa noite para o senhor. Boa noite, Mônica. Tanto tempo já, né? Pois é, né? E veja como é importante, né, a utilização da máscara. Inicialmente só tínhamos a máscara como proteção, depois veio a vacina e hoje a gente está certamente na melhor situação epidemiológica, né? Os números mostrando sempre queda, Recife já com 10 dias sem nenhum óbito por Covid, então isso é muito importante, isso traz uma esperança. Mas a gente sabe também que a gente deve fazer isso com parcimônia. Tem pessoas que eu tenho certeza que vão fazer com parcimônia porque não vão ter coragem de tirar a máscara imediatamente porque ainda estão com um pouquinho de medo. É o seu caso?
Sim, é o meu caso. Sim. E qual é o caso em que a pessoa deve, mesmo sabendo que o uso da máscara está liberado, a pessoa deve usar? Principalmente naqueles casos em que a pessoa se sinta sem segurança. Não é? Então, não é porque você está num ambiente aberto, mas se tiver aglomerado, o risco de, porventura, alguém estar contaminado e transmitir ainda existe. Então, e se a pessoa tiver com sintomas assim, de gripe, aqueles sintomas que a gente já sabe, ela também não pode expor os outros, né? De forma alguma. E aí vem a questão da responsabilidade sanitária. A gente hoje não tem mais uma lei que obrigue o uso de máscaras em lugares abertos, mas eu acredito que cada um, depois de tanto tempo, de tanto sofrimento, criou dentro de si um pouco de responsabilidade sanitária. E aí entra esse ponto que você está falando. Então, quem tiver sintoma precisa não só a questão da utilização das máscaras, mas também se isolar. Fazer o autoteste, dando positivo, manter esse isolamento. Então, isso é muito importante para evitar uma nova onda. Ou seja, não é uma coisa liberou geral. Exato. Volto a repetir, consciência sanitária de cada um. Não se sentiu seguro, não tenha medo, não fique constrangido agora o inverso, né? Ficar constrangido de botar a máscara, né? Eu acho que esse hábito da utilização da máscara, quando necessário, quando a pessoa não tiver segurança, deve continuar sempre, né? Porque a pandemia não acabou, o vírus continua circulando, felizmente numa proporção muito menor, mas a gente precisa continuar esse esquema de proteção, se vacinar, né? Eu acho que é muito importante. Se todos se vacinarem, a gente vai cada vez mais chegar próximo ao final dessa saga. Isso, lembrando que por que máscara, né? Porque é uma barreira realmente para que o vírus não chegue até as vias respiratórias da gente, nem ao nariz e nem à boca. E é isso que a gente precisa, que ele não chegue de jeito nenhum. Então vamos fazer isso, vamos ajudar outras pessoas também a não adoecer e vamos aos pouquinhos, eu acredito, tomando coragem para a gente ir tirando as máscaras e respirando ar livre um pouquinho mais. Mas cada coisa no seu tempo. Obrigada, doutor Demetrios. Nada, boa noite. E agora a gente volta ao estúdio, Márcio. Daqui a pouquinho a gente fala da importância da segunda dose de reforço na vacinação contra a Covid. Prestou depoimento hoje à tarde a mulher que fingiu ser autista para ficar sem máscara no shopping Rio Mar, no Recife. Natasha chegou à delegacia de Boa Viagem com meia hora de atraso, às 2h30 da tarde, e entrou sem gravar a entrevista. É o primeiro depoimento prestado pela bióloga à Polícia Civil. Ontem, na rede social, Natasha gravou um vídeo de quase 10 minutos. Nele, ela reconhece que errou e pede desculpas a quem se sentiu ofendido. Eu errei miseravelmente, miserável que sou, nunca neguei isso aqui para ninguém, em falar que era autista sem ser. Não há justificativas para pegar um tema tão delicado e depois fazer uma brincadeira de péssimo gosto. O vídeo de desculpa foi feito 3 dias depois do ocorrido no shopping Rio Mar. Na última quarta-feira, ela publicou vídeos na rede social contando que estava no shopping sem máscara e que disse para os seguranças que era autista. Aí teve uma hora que um homem veio me perguntar, aquele segurancinha do carrinho fez, dá pra botar a máscara? Aí eu disse, vê a cara. Não, porque eu sou autista. Tá. O primeiro fez assim, você tá sozinha? Eu disse, tô procurando minha mãe. Ela foi ali. Pronto, tá todo mundo doido, a gente se faz de doido, tudo certo. Desde o dia 16 de março de 2020, o uso da máscara é obrigatório em Pernambuco. O governo do estado liberou o uso da máscara em locais abertos a partir de amanhã. Mas em locais fechados, o item continua sendo obrigatório. Só que existe uma lei federal que garante às pessoas com autismo a possibilidade de não usar a máscara, mesmo em locais fechados. No vídeo divulgado ontem, a bióloga alega que no dia da reunião no shopping não tinha condição de usar a máscara por conta de um problema de saúde. Naquele dia, eu estava com rinite alérgica. Sempre tenho rinite alérgica. E seria impossível usá-la. Mas todas as vezes e em todos os lugares que eu fui, que eu estava com rinite alérgica e botava o nariz para fora, eu era obrigada a colocar o nariz para dentro, porque ninguém queria saber da minha rinite alérgica. O depoimento de Natasha durou 1h30. Ela deixou a delegacia acompanhada dos advogados.
A Polícia Civil disse que o caso está sendo investigado pelo delegado Alessandro Rico e que o inquérito apura os crimes de descumprimento de medida sanitária, incitação ao crime e discriminação de pessoa com deficiência. A polícia disse que todas as providências em relação ao caso estão sendo tomadas. A defesa de Natasha Borges não quis gravar entrevista e disse que ela vai se pronunciar em momento oportuno. Os bombeiros tentam encontrar o terceiro pescador que desapareceu ontem na praia de Enseada dos Corais, no município do Cabo de Santo Agostinho. O Globocop sobrevoou hoje as praias de Itapuama e do Xarel, que ficam no Cabo, onde as buscas estão concentradas. O trabalho se estendeu durante todo o dia. Equipes de salvamento aquático do Cabo, bombeiros, marinha e grupamento tático aéreo se dividiram nas buscas por terra, água e ar. Procuraram pelo pescador Wallace Honório da Silva, de 37 anos, num trecho de 50 quilômetros entre o Porto do Recife e Suape, de acordo com a direção das correntezas. Fizemos agora uma vistoria das correntes, como mudaram com a mudança dos ventos de ontem para hoje. Então vamos tentar fazer esse perímetro aqui, e principalmente nessa área de rochas aqui mais próximo, que as correntes jogaram muito para aqui para perto, para as pedras. Então vamos fazer essa busca bem aí. A maré alta e o mar agitado exigiram ainda mais dos mergulhadores. Para encontrar é mais fácil com a maré alta. No caso, a maré agora está enchendo, as condições da correnteza melhoram nessa situação. O Wallace e os outros 2 pescadores foram para o mar no domingo pela manhã. De acordo com a equipe de salvamento aquático do Cabo, outros pescadores disseram que na hora chovia e com raios. A principal suspeita é a de que um raio teria tocado o mar e a descarga elétrica teria se espalhado pela água e atingido a embarcação. O corpo de um dos pescadores, Gustavo Mendes de Moraes, de 51 anos, foi encontrado ontem boiando no mar. De acordo com o gerente de salvamento aquático do Cabo, significa que ainda havia ar nos pulmões, o que reforça a hipótese de que os pescadores foram eletrocutados. Para o corpo não ter afundado, ele provavelmente teve uma morte súbita. Então a descarga elétrica causou a morte súbita. Se caso ele tivesse só sofrido um afogamento, muito provavelmente não apareceria, o corpo teria afundado, não teria submergido assim com uma facilidade tão grande e tão em pouco tempo. Os pescadores haviam saído da praia de Calhetas, no Cabo, para deixar a rede no mar no sábado. No domingo pela manhã, voltaram para buscar. O corpo do outro pescador, Risaldo da Silva, de 47 anos, também foi encontrado no domingo. Estava no barco a cerca de 200 metros da faixa de areia. É o irmão da vida que a gente era junto. Para tudo era nós, a família. Quando cheguei aqui, o corpo dele estava ali dentro de um barco, na praia dentro ainda, na praia, né? Então, depois que eu não acreditei que era ele, vim acreditar depois que vi. Todo mundo trabalha com ele, gosta dele. Todo mundo não teve desavença nunca com ninguém. As buscas vão ser retomadas amanhã. Depois do intervalo, a definição das datas e locais das semifinais do Campeonato Pernambucano. O NE2 volta em instantes. O IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ganha hoje uma nova sede no Recife. A nova sede da Superintendência do IPHAN em Pernambuco vai funcionar num prédio restaurado ao lado da estação central do metrô do Recife, no bairro de São José. A restauração custou R$3.700.000. A presidente do IPHAN, Larissa Peixoto, e o ministro do Turismo, Gilson Machado, participaram da cerimônia de inauguração. O prédio, conhecido como Rosa 3, pertenceu à Rede Ferroviária Federal e fica na Praça Visconde de Mauá. Vai abrigar o acervo e a biblioteca do IPHAN em Pernambuco. Durante o evento, o ministro do Turismo, Gilson Machado, falou sobre o pedido que a Advocacia Geral da União fez na semana passada ao Supremo Tribunal Federal para que o governo de Pernambuco cumpra as determinações de um contrato de cessão de uso de Fernando de Noronha, assinado em 2002 entre os governos federal e estadual. Você vê o Noronha com o turismo pujante, mas que precisa sim de infraestrutura. Noronha que é a pérola do Atlântico e infelizmente não tem sido tratado como governo. Agora todos nós sabemos que Noronha é de Pernambuco e em nenhum momento nós dissemos que Noronha não é de Pernambuco. O governo apenas foi protocolado, foi
foi provocado pelo TCU para que se cumpra o contrato de gestão. O que o governo federal quer exatamente? Que Noronha seja tratado como merece. Que Noronha seja tratado não do jeito que está, de abandono, de total descaso, como tem sido tratado. O governador Paulo Câmara já divulgou que vai ao STF em Brasília para levar os argumentos de Pernambuco que contestam a ação da AGU. Para o secretário estadual de Meio Ambiente, José Bertotti, a gestão do arquipélago é pensada para equilibrar o bem-estar de ilhéus e visitantes com cuidado com a natureza. O governo do estado tem envidado todos os esforços para garantir a infraestrutura da ilha, inclusive com uma boa convivência com todos os órgãos, né, como o ICMBio, que aqui se assenta, instituições militares que aqui estão presentes, porque como é um patrimônio natural da humanidade, como tem um processo de fortalecimento da qualidade, da elevação do nível de vida dos ilhéus de Fernando de Noronha, mas ao mesmo tempo é também uma ilha destinada à preservação ambiental, à recepção de turistas, a estudos, pesquisas científicas e preservação do patrimônio, a área ambiental tem sido objeto de foco. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, participou hoje à tarde no Recife de homenagens ao procurador Pedro Jorge de Melo e Silva, que foi assassinado há 40 anos. Na cerimônia, o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, o Biratã Caseta, entregou flores às filhas de Pedro Jorge de Melo e Silva, procurador da República que foi morto a tiros há 40 anos. O crime aconteceu quando o procurador saía de uma padaria, no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda. Ele denunciou políticos e autoridades envolvidas no escândalo da mandioca, um esquema de desvio de recursos públicos do Banco do Brasil para financiamento agrícola em Floresta, sertão de Pernambuco. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, veio ao Recife para participar das homenagens. Que a atitude convicta de um homem pode vir a se tornar símbolo de resistência e de abertura a novos e mais promissores tempos. Pedro Jorge cumpriu o mandamento dos beneditinos, ora et labora. Este deveria ser o lema do Ministério Público. A estátua tem 1,80 m de altura e foi feita em concreto e estrutura metálica pelo artista Demétrio Albuquerque Silva Filho. O monumento ficará em frente à Procuradoria da República em Pernambuco, na Avenida Agamenon Magalhães, no bairro do Espinheiro, no Recife. Esporte Náutico tentaram fazer uma final pernambucana na Copa do Nordeste, mas apenas um dos times conseguiu passar pelas semifinais. No sábado, o Náutico visitou o favorito Fortaleza lá no Castelão, time de Libertadores com mais grana, e não deu para o Timbu. Lançamento para Renato Kaiser sair livre e tocar para Robson completar 1-0 Fortaleza. Cruzamento e Ralf meteu a mão na bola. Pênalti para os cearenses. Vargas cobrou e Lucas Perry defendeu. Poderia ser o combustível para o Náutico ir atrás do empate. Mas foi o Fortaleza quem conseguiu o gol. Sérgio Romero fez 2-0 e tirou o Timbu da Copa do Nordeste. Ontem o Sport recebeu o CRB na Arena de Pernambuco. Festa linda, linda da torcida rubro-negra. Também o Leão jogou demais. Jogada estilosa do Sport parraguês, o Búfalo abriu os trabalhos de cabeça. 1-0. O instinto de artilheiro continuou e Búfalo ampliou com esse lançamento de Luciano Juba. 2-0. Anselmo Ramon e o CRB quiseram assustar os rubro-negros com esse gol aí. Mas Luciano Juba tratou de terminar qualquer reação alagoana com esse golaço aí, ó, e garantiu o Sport na final do Nordestão. Sport 3, CRB 1. E a aplicação da segunda dose de reforço nas pessoas acima dos 65 anos começou hoje em 7 municípios aqui da região metropolitana. Seu Raimundo não perdeu tempo. Assim que soube da liberação da segunda dose de reforço, veio ao posto montado no estacionamento do Shopping Guararapes, em Piedade. É necessário que a gente se previne, né, dessa doença, né? Que eu espero que um dia Deus olhe para a gente e ela se acabe, né? A aplicação da segunda dose de reforço começou hoje em Jabotão. Não precisa agendar.
podem tomar a segunda dose de reforço pessoas a partir de 65 anos que receberam o primeiro reforço há pelo menos 4 meses. Em Jaboatão, 41 mil idosos estão aptos a receber esta dose extra de proteção contra a Covid. Desde o início da pandemia, sabe-se que a faixa etária dos idosos é uma faixa vulnerável, muito mais sujeita a complicações na Covid e a quadros graves pela Covid, inclusive evolução para o óbito. Então é fundamental esse público ser vacinado. Então nós temos a estratégia de rua com a Wanda Vacina, nós temos o horário estendido no Shopping Guararapes de 17 às 20 horas, nós temos as equipes volantes fazendo vacinação em domicílio aos acamados e àqueles acima de 85 anos, além dos nossos 6 pontos de drives que funcionam diariamente de 8h30 às 17 horas. Dona Edith quis ficar mais protegida da Covid. Foi a filha Mônica quem trouxe a mãe. Tem que se prevenir, né? Aí eu achei melhor trazer logo hoje. A gente, graças a Deus, com a gente deu tudo certinho, assim, não teve imprevisto. Foi tudo no dia que foi marcadinho, a gente chegou cedo e quando chegou tinha pouca gente. Em Paulista, a aplicação da segunda dose de reforço também começou hoje. São 3 pontos. No Shopping Paulista Norte-Way, no centro. No Shopping Norte Janga, no bairro do Janga. E na Surjap, a Sociedade União Recreativa Jardim Paulista, em Jardim Paulista Baixo. Na Surjap, o dia foi movimentado. Muitos idosos procuraram local para tomar a dose extra de proteção. Não é preciso agendar. A 4ª dose pode ser feita com os imunizantes da Janssen, AstraZeneca e Pfizer, independentemente da vacina recebida nas doses anteriores. Em Igaraçu, o movimento hoje foi tranquilo no Shopping Igaraçu, um dos 3 pontos de vacinação do município para a segunda dose de reforço. A vacinação para esse público também teve início hoje. E também não é preciso agendar. Em Itamaracá, a segunda dose de reforço começou a ser aplicada hoje nos 9 postos de vacinação contra a Covid do município. Não é preciso agendamento. E hoje também começou a vacinação da segunda dose de reforço em Itapsuma, Camaragibe e Ipojuca, aqui na região metropolitana. Em Itapsuma, você vai acompanhar comigo, é possível procurar as unidades básicas de saúde das 8 da manhã até a 1 da tarde, não precisa agendar. Em Camaragibe, é preciso ir a uma das 45 unidades básicas de saúde do município e fazer o agendamento lá mesmo. O Shopping Camará também tem vacinação e não precisa agendar. Ipojuca, vacina ali na Policlínica Severina Teles, que fica no centro da cidade, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde, também sem agendamento. Olinda e também Araçoiaba começaram a vacinar no sábado. Em Olinda, você vai acompanhar comigo que são 2 pontos sem agendamento, Shopping Pátio e também tem a Vila Olímpica, que fica no bairro de Rio Doce. Informação agora para você de Araçoiaba. Em Araçoiaba, os moradores podem ir à central de vacinação que fica no centro, também não precisa agendar. Recife, Abreu e Lima e também São Lourenço da Mata, município do Cabo de Santo Agostinho e Moreno começam a vacinar, atenção aos moradores, a partir de amanhã. No Recife, precisa agendar no aplicativo ou então no site conectarecife.recife.pe.gov.br. Abreu e Lima não precisa agendar. A vacinação será no Centro Educacional Francisco Lopes Bezerra, também no Timbó e também na Unidade de Saúde da Família Caetés 1. São Lourenço da Mata, também aqui na região metropolitana, não precisa agendar. São 2 locais de vacinação em São Lourenço. O Centro Social Urbano e também o Ginásio de Esportes O Pereirão. No município do Cabo de Santo Agostinho, também começa amanhã e lá tem 5 locais para você se vacinar. As escolas municipais que já vacinam contra a Covid. Também tem no Centro de Especialidades Vicente Mendes e no Shopping Costa Dourada, no município do Cabo de Santo Agostinho, também não precisa agendamento para a segunda dose de reforço. Em Moreno, são 2 locais sem agendamento. O Centro de Vacinação de Moreno, que fica no centro, e também o Centro de Vacinação do Distrito de Bonança. E agora a gente volta a falar de futebol, com o Náutico fora da Copa do Nordeste. A primeira semifinal do Campeonato Pernambucano foi marcada para este sábado. Náutico e Santa Cruz se enfrentam às 4h30 da tarde em jogo único, com transmissão ao vivo aqui da Globo. O jogo é nos aflitos e vai ter 100% de público. Além disso, não vai ser necessário o uso da máscara, mas tem que ter comprovante de vacina. Quem tem de 12 a 17 anos precisa do comprovante da segunda dose.
e a partir dos 18 anos a dose de reforço. O Sport pega o Salgueiro pelas quartas de final, aí esse jogo vai ser apenas no dia 6 de abril. Antes da gente encerrar, vamos trazer informações para você do trânsito aqui na região metropolitana. Eu estou nessa câmera aqui e você acompanha comigo imagens da Avenida Norte no cruzamento com a João de Barros, que fica ali na encruzilhada, trânsito tranquilo na volta para casa. E assim a gente encerra o NE2 de hoje. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã.